Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje eu quero falar sobre a vida justa e o fruto da justiça. Eu quero ler alguns textos bíblicos. Primeiro é Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 11. Paulo vai dizer assim: cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Carta de Tiago, capítulo 3, verso 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. A justiça recebida, ela precisa ser praticada. Nós caminhamos até aqui, você entendeu que nós recebemos a justiça de Deus. Agora, essa justiça recebida, ela deve ser praticada. A vida cristã, ela não termina na justificação, ela começa nela. Ela começa. Então, a justiça imputada em Cristo, ela se torna a justiça vivida pelo crente no seu dia a dia. Então, Cristo te justificou para você viver agora, dia a dia, essa justiça. Eu vou te explicar em outras palavras. Aquilo que recebemos pela fé deve ser agora refletida nas nossas práticas, nas nossas obras. João, ele declara assim, 1 João, capítulo 3, verso 7, ele diz: quem pratica a justiça é justo. Então, ele não está dizendo que a prática nos torna justos. Ele não está dizendo, ao praticar, você vai se tornar justo. Não, 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 não. Ele diz, quem pratica a justiça é justo. Então, a prática revela que nós já fomos declarados justos. Então, quando eu pratico a justiça, isso está revelando que eu já fui declarado justo por Deus, mediante Cristo. John Stott, ele expressa assim: a fé verdadeira nunca está desacompanhada da obediência, porque a graça que justifica também transforma. Eu gosto tanto dessa frase, essa primeira parte, então, a fé verdadeira nunca está desacompanhada da obediência. Então, se eu tenho uma fé verdadeira, ela está acompanhada com a obediência. Ah, eu não obedeço, por exemplo, eu não obedeço nos dízimos, não obedeço nas ofertas, não obedeço nesse mandamento. Então, você não tem uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira nunca está desacompanhada da obediência. Nunca, nunca, nunca. Então, se recebemos a justiça como posição, agora nós devemos vivê-la como uma condição. Então, a justiça, ela é um dom, mas também ela é um caminho que nós devemos trilhar. Então você recebeu a justiça, por isso que eu disse, você recebeu, ela é um dom, Deus te deu, Deus te declarou justo. Agora você vai caminhar nessa justiça. O Espírito Santo, ele produz em nós o fruto da justiça. Filipenses capítulo 1, verso 11, nos ensina que o fruto da justiça, ele veio por meio de Jesus Cristo. Então, isso significa que a justiça vivida, ela não é fruto do esforço humano, não é fruto da força humana, mas ela é uma obra do Espírito. A vida justa agora, ela é produzida por 2 Coríntios 3,18, transformação interior. Ela é produzida por Romanos 12,2, renovação da nossa mente. Ela é produzida por Gálatas 5,16, capacitação espiritual. Ela é produzida, Filipenses 2,13, por uma obra contínua do Espírito. Santo Agostinho vai dizer assim: dá o que ordenas e ordena o que queres. Dá o que ordenas e ordena o que queres. Isso está expressando a verdade. Deus nos dá, pelo Espírito, o poder de viver o que Ele exige. Então, entenda, o Espírito Santo, ele vai gerar justiça. E ele gera justiça como um fruto natural de um coração regenerado. Então, nós vamos agora amar o bem, nós vamos odiar o pecado, nós vamos desejar a santidade, nós vamos
ter uma obediência espontânea, nós vamos ter o nosso caráter transformado. Pastor, isso é tudo de uma vez? Não. Quando eu caminho no Evangelho acreditando que a justiça ela não é produzida pela carne, mas é inevitável quando o Espírito governa o coração, as coisas começam a mudar. Agora, se eu quero viver na força do meu braço, eu não vou conseguir. Mas se é uma obra do Espírito Santo, é uma obra que o Espírito Santo está gerando, eu consigo viver. Coloca no seu coração essa verdade. Você não vai conseguir viver o Evangelho na força do seu braço. Você vai viver uma religião. Você vai viver com uma máscara por um tempo. Você tem que viver uma vida no Espírito, uma vida livre, é quem você é, em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida. A obediência, ela é essa expressão visível da nossa fé. Tiago vai nos ensinar que a fé sem obras é morta, lá em Tiago 2,17. Não porque as obras salvam, e aqui está o erro de muitos religiosos. Eles acham que é pelas obras, não é. Mas é por uma fé verdadeira. Só que a fé verdadeira, ela é sempre viva, ela é sempre ativa e ela é sempre operante. Por que que eu pratico boas obras? Não é para me validar, é porque eu já fui validado por Cristo. E agora é a minha maneira de viver. Eu vivo em Cristo. A vida que outrora eu vivia na carne, agora eu vivo para a glória do Filho. Entenda, a obediência, ela é a linguagem da fé. A obediência é a linguagem da fé. É a fé saindo do coração, é a fé entrando nos hábitos dia a dia. Ela é a justiça de Cristo, que foi recebida por graça, mas agora ela vai ser expressada na vida diária. O Evangelho, ele não pode fazer sentido para você no domingo no culto, tem que fazer sentido na segunda-feira, dentro da sua casa, onde todo mundo te conhece. Jesus, ele vai afirmar assim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, obediência não é legalismo, é resposta de amor. Não é imposição, é um fruto de um relacionamento com Cristo. Por que relacionamento com Cristo? Você já aprendeu, porque agora nós temos acesso. Nós estamos nos aproximando, como o escritor de Hebreus nos orienta. E porque agora eu estou próximo, é relacionamento. Por isso que a minha vida vai mudando. Martinho Lutero, ele é o pai da doutrina da justificação. Porque na Reforma Protestante, essa doutrina que nós estamos aprendendo aqui, é que ela começa a ser ensinada. Ele vai dizer assim: somente a fé justifica, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Olha que frase que resume tudo que nós estamos falando. Somente a fé justifica, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Então, se a fé está me justificando, as obras vão apontar para essa fé. Então, não é a obra que justifica, é a minha fé. Mas essa fé, ela não anda sozinha. Ela tem obras que apontam para aquilo que já foi realizado na minha vida. Então, a obediência, ela é como que fosse a assinatura visível dessa fé viva. Essa fé viva. Então, o justo, quem foi justificado, ele manifesta o caráter de Cristo no mundo. Então, ser justo não é apenas uma posição espiritual, não é apenas, porque é sim uma posição espiritual, mas é também um chamado para refletir Cristo diante do mundo. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 7, João, ele escreve assim: a quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, a vida justa é o espelho do caráter de Cristo. Então, se eu fui justificado, o que as pessoas vão ver na minha vida agora? Humildade. Filipenses 2, 5, 8. Porque nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós vamos ter mansidão. Mateus 11, 29.
Nós vamos ter agora pureza, 1 Pedro 2:22. Nós vamos ter compaixão, Mateus 9:36. Nós vamos ter agora retidão, Salmo 45:7. Nós vamos ter agora serviço, Marcos 10:45. Nós vamos ter agora amor sacrificial, Efésios 5:2. Entenda, o mundo não vai ler a Bíblia. O mundo vai ler a vida do cristão. Ele lê a minha vida e a sua vida. Por isso que agora a obra que Cristo fez na minha vida, ela precisa ser demonstrada. E ela vai ser demonstrada em obras, em atos. E quando o mundo vê justiça, sabe o que o mundo vê? Ele vê Cristo. Quando o mundo vê santidade, sabe o que o mundo está vendo? Está vendo Cristo. Quando o mundo vê retidão, sabe o que ele está vendo? Ele está vendo Cristo. Charles Spurgeon, ele vai declarar assim, ó, um cristão justo é o sermão mais poderoso que o mundo pode ouvir. Então a justiça, quando ela é vivida, ela é nossa apologética mais convincente. Então eu não preciso estar defendendo a minha fé, eu preciso vivê-la. Vivê-la. O mundo já tem muito barulho, já tem muitas vozes, mas tem poucas pessoas vivendo. Você e eu precisamos entender isso. Então a justiça, ela é o testemunho da nova criação que eu sou. Então a nova criação, lembra? Nova criação, nova identidade, nova conduta. Então eu sou uma nova criação, eu tenho uma nova identidade. Isso reflete na minha conduta. Então a vida justa, ela é o reflexo público da regeneração que eu tive interior. Ela é esse reflexo. Paulo declara que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a nova criação em nós não é apenas algo que Deus faz em nós, é algo que Deus também quer fazer através de nós. Então, se Deus fez em nós, se nós fomos criados, uma nova criação, isso vai ser demonstrado através de nós. Porque se não está sendo demonstrado, é porque nós não somos. Isaías 32:17 descreve o efeito da justiça na vida diária. Quais são os efeitos? Paz, tranquilidade, confiança. Então, isso não é apenas espiritual, isso é testemunhal. O mundo vai ver. Então, o mundo vê em nós o que nós, o que eles não conseguem encontrar neles mesmos. O mundo vai encontrar no cristão aquilo que ele não consegue encontrar nele mesmo. Ele vai encontrar, por exemplo, calma em meio ao caos. Calma em meio ao caos. Como que vocês conseguem ter tanta tranquilidade? Ele vai encontrar firmeza em meio à instabilidade. Ele vai encontrar santidade em meio a uma relativização moral. Ele vai encontrar coerência em meio à contradição cultural. Então, a justiça divina, ela é a bandeira de que pertencemos a outro reino. Fomos transformados por uma outra presença. Agora nós carregamos outro DNA, o de Cristo. Irmã Bavinck, ele vai dizer assim, ó, a santidade visível do cristão é o sinal de que o reino de Deus já começou. A santidade visível do cristão é o sinal de que o reino de Deus já começou. Então a justiça, ela é o testemunho da nova criação para um mundo caído. Então a justiça recebida, ela não é o fim. Ela é o começo de uma nova forma de viver. A vida justa, ela é a expressão concreta da obra de Cristo, a obra que ele fez em nós e que o Espírito faz em nós. Por isso, a fé agora ela se torna obediência. Não é apenas uma declaração, ela se torna obediência. Ela se torna a posição que ele nos colocou, que estamos em Cristo, agora se torna prática, diária. A justiça que foi imputada a nós, ela se torna uma justiça vivida diariamente. A nova natureza se torna um novo comportamento. As coisas velhas
já passaram. Então a vida justa não é mérito, ela é fruto, ela é resultado daquilo que foi feito. Então ela não é imposição, ela é manifestação. Nós fazemos, não é porque foi imposto, é apenas a manifestação daquilo que ele já fez aqui dentro. Então ela não é um peso, ela é um privilégio. Porque se é um peso, talvez eu estou vivendo um legalismo de uma religião, uma imposição de uma religião, mas é o que eu sou. Então quando nós vivemos em Cristo, nós vivemos essa justiça. E o mundo vai ver Cristo em nós. E aí Deus vai ser glorificado. E Deus sendo glorificado, né, é o Evangelho sendo proclamado por meio do nosso caráter. Eu termino essa aula com uma frase: a justiça recebida pela fé se torna a justiça vivida pelo Espírito. Então, o testemunho vivo da nova criação em Cristo. Vou repetir: a justiça recebida pela fé se torna a justiça vivida pelo Espírito. E isso vai se tornar o testemunho vivo da nova criação que nós somos em Cristo Jesus. Então eu quero abençoar a sua vida. Amanhã nós vamos dar sequência, porque se nós falamos hoje sobre essa realidade, eu quero caminhar com você, levando você a um entendimento ainda maior. Nós temos mais 4 aulas para terminar esse módulo e está sendo muito bom caminhar com você. Deus te abençoe. Eu te encontro aqui, se o Senhor permitir, amanhã para mais uma aula.